Olá, meus amados irmãos, uma boa tarde. Hoje é 31/10/2022, acabou-se as eleições, acabou-se as brigas, acabou-se as confusões. Acredito eu que a partir dessa semana os cultos voltam, a adoração voltar a Jesus Cristo e não ao homem. Eu sei que eu tenho muito pouco escrito nesse canal, mas eu, como cristão, tenho que falar a verdade. Eu, como cristão, tenho que adorar ao Senhor Jesus. A gente pôde presenciar que nesses últimos dias os acontecimentos estavam voltados para a política, estava voltado para a eleição. E voltado para a eleição, tinha pessoas adorando um lado, pessoas adorando o outro lado, né? Então, é bem verdade que a adoração é para Jesus. Devemos exercer fazer nossa parte? Sim, devemos exercer e fazer nossa parte. Porém, a adoração é para Jesus. Para começar o nosso voto, o meu voto é meu voto, o seu voto é seu voto. Então, votamos em quem queremos votar. Vote em quem você achar de melhor votar. Porém, peça direção a Deus. Porém, ore a Deus. Porém, coloque na mão de Deus. Não na mão das pessoas que irão falar que tem que votar no A, votar no B. Porque isso aí não vem de Deus, né? Então, aqui eu quero deixar aqui um versículo bíblico, se encontra no livro de Eclesiastes, mas antes de deixar esse versículo bíblico, eu quero pedir para você que está do outro lado assistindo o vídeo, que se inscreva nesse canal, nos ajude, que eu tenho muito pouco inscrito nesse canal. Esse canal é um canal de palavra de Deus, é um canal que por semana eu deixo aqui um vídeo e a sua inscrição é muito valorosa para nós, porque a cada momento que você se inscreve, que você curte, que você deixa um like, isso significa que o vídeo é bom, significa que o vídeo precisa ir para frente, adiante. E o YouTube entende que está deixando like, tá se inscrevendo, o YouTube entende que esse vídeo vai chegar mais à frente em nome de Jesus. E dessa forma, eu quero deixar a palavra aqui. Amém? Se encontra em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, que vai nos falar assim. Olha só que interessante, irmãos. Nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto. O rico, porque as aves dos céus poderia levar a tua voz. E o que tem as asas daria notícias às tuas palavras. Novamente eu vou meditar. Eclesiastes 10, 20. Nem no teu pensamento, nem no teu pensamento deve amaldiçoar o rei, nem tem tampouco no mais interior do teu quarto. Nem em pensamento devemos amaldiçoar o rei, e nem tampouco no interior do teu quarto. A Bíblia nos fala para a gente ter uma conversa com Deus, que a gente devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e conversar com Deus em oculto. Então, olha só o que o escritor de Eclesiastes está falando. Nem tampouco no mais interior do teu quarto. O rico, porque as aves dos céus poderia levar a tua voz. E o que tem as asas daria notícia das tuas palavras. Quem é os que têm as asas? Daria notícia das tuas palavras. São os anjos do Senhor. Porque os anjos acampa aquele que teme a Deus. E muitas das vezes, irmão, tememos a Deus, mas estamos tão irados com algumas situações que passamos a amaldiçoar o rei. Passamos a amaldiçoar pessoas que o Senhor instituiu. Porque a Bíblia nos fala, lá no livro de Romanos, capítulo 13, que
toda a autoridade é constituída por Deus. Então não há uma autoridade que seja constituída por Deus. Nós possamos presenciar, irmãos, a semana passada, que hoje é domingo, hoje é segunda, se iniciou a semana, que tinha pessoas brigando por política, esquecendo a adoração a Jesus. Podemos presenciar pastores famosos, pessoas de autoridade, profetizando em nome de Jesus, porque a vitória já é sua, porque Deus falou comigo, profetizaram e nada o aconteceu. O que é que eu quero deixar, irmãos? Eu sei quem eu votei, vocês sabem quem você votou, mas o lado que você votou pode ter perdido, o lado que eu votei pode ter ganhado, o lado que você votou pode ter ganhado, o lado que eu votei pode ter perdido. Então é momento da gente se unirmos, orarmos, orar, colocar na mão do Senhor, para que as coisas venham a fluir de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus foi essa, foi essa. Eu tive, irmãos, não sei se foi um pensamento, não sei se foi uma visão, falei com a minha esposa, conversei, Nete, chamar o de Neta, minha esposa, conversei com ela. Isso faz uns 2 meses, antes do primeiro turno. Eu falei, Nete, vai acontecer o imprevisível, porque Deus está irado com os crentes. Deus está irado com os cristãos. Porque os cristãos, em vez de orar, pedir a direção para Deus e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, começou a pedir voto para A, para B, começou a colocar no altar o homem, a adoração ao homem, em vez de a Deus. E a ira de Deus se acendeu contra os cristãos. A gente pode ver cristão perseguindo cristão. A gente pode ver cristão colocando o homem lá em cima. A gente pode ver o cristão ungindo pessoas que não é crente. A gente podemos ver cristão colocando a oração a uma pessoa única, em vez de unir a igreja e orar para que seja feita a vontade de Deus. Então, irmãos, a Bíblia é clara que se chegou ao poder, é uma permissão de Deus. Deus, o Senhor, o permitiu. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. E nada há se Deus não permitir. Então, que nós possamos olhar para a Bíblia como uma verdadeira palavra do Senhor. Eu já vi pessoas pegar diversos versículos, colocar lá em cima e não ter um contexto, não ter uma ação, não ter algo, um questionamento, né? Vi colocar pessoas de Barrabás, soltaram Barrabás, prenderam Jesus, tinha que se cumprir a palavra. Vi pessoas falar que escolheram Saul sim, pediram um rei, o primeiro rei, pediram, nos dá um rei como eles têm, e pediram o rei, e o rei foi dado. O Senhor ouviu Saul e falou, vocês querem ele? Tá bom, toma ele, só que eles vão tomar, Deus falou antes, falou ao profeta, eles vão tomar o seu gado, a sua esposa, as suas mulheres. Foi o primeiro rei. Mas Deus ungiu um ao mandato, à vontade de Deus. Samuel ungiu um ao mandato de Deus, à vontade de Deus. Esse que Samuel ungiu à vontade de Deus, o próprio Samuel, profeta do Senhor, olhou para a aparência do homem. Deus falou, não, eu olho para o coração. Por Samuel, pelo profeta, ele ungiria o rei errado. Você vê como que é o povo de Deus? Então Deus fala na terra. Só que Deus enviou seu filho Jesus Cristo. Só que após Deus enviar Samuel a ungir a Davi como rei, Davi após ungido a rei, jovem, Davi não foi lá exercer o mandato. Não, foi mais 40 anos Davi fugindo de Saul. Não 40 anos fugindo de Saul, mas 40 anos para poder herdar o reinado. E Davi teve diversas oportunidades de acabar com a vida de Saul. Mas sabe o que Davi falou? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Porque o povo pediu, mas quem ungiu foi Deus. O povo pediu, mas quem ungiu foi Deus. Você está entendendo o negócio, como é que funciona? O povo pediu,
o povo quis, mas quem ungiu, o povo escolheu, mas quem ungiu foi Deus. Se Deus o colocou lá, então se prepare. Eu tive esse pensamento, não sei se foi esse pensamento, se foi uma visão, mas Deus está irado com os cristãos. Deus está irado conosco, porque fazemos escolha errada. E toda autoridade é constituída por Deus. E muitas das vezes a Bíblia nos relata que Deus coloca os filhos deles em provas, em cativo, por desobediência. E podemos aí ver cristão condenando uma autoridade que o Senhor colocou. Cristão condenando cristão porque votou no candidato A, no candidato B. Cristão falando que quem votou no candidato B não é de Deus. Irmãos, irmãs, tenha sabedoria. Ore pela nação. Ore por quem você acha que não é de Deus. Porque, irmãos, quem chegou no reino dos céus que o Senhor falou assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Foi um ladrão. E ninguém orou por ele. Houve um arrependimento da parte dele. Hoje nós temos a oportunidade de orar e pedir a Deus a direção. Então que nós possamos, irmãos, a não amaldiçoar o rei que o Senhor colocou lá. A não amaldiçoar a pessoa que o Senhor instituiu ao rei, a rei. Que nós possamos, em verdade e em espírito, servir ao Senhor. Em verdade e em espírito, acreditar que a mão de Deus está sobre o Brasil, está sobre nós. Pastores, pastoras que andam idolatrando pessoas, vigia. Vigia, sabe por quê? Porque a Bíblia fala da lei da semeadura. Pastores, pastoras, irmãos que andam condenando os irmãos porque votou no candidato do PT. Vigia, porque tem a lei da semeadura. Quem é eu? Quem é você para julgar alguém? Quem é eu? Quem é você para falar que não é crente? Irmãos, toma cuidado. A ira de Deus está se levantando contra nossas vidas, porque nós falhamos com nossos irmãos, porque nós falhamos com o amor, que nós falhamos com a obediência divina, que nós falhamos com aquilo que Deus ordenou. Então que nós possamos, irmãos, acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Porque não é feita a nossa vontade, não é feita a vontade do homem. Quantas profecias eu vi aí de missionária não sei quem, missionário não sei quem, pastor não sei quem, pastora não sei quem. Falou que vai morrer fulano antes de chegar no poder, falou que desse mês não passa. E cadê? O homem tá aí, o homem ganhou as eleições. A maioria está conosco. A maioria foi dele, porque ele teve a maior parte de voto. Então Deus está com a maioria e a minoria perdeu. A minoria da parte do diabo, a maioria da parte do diabo. Então o Brasil faz parte do. Misericórdia, meus amados. Misericórdia. Eu peço misericórdia a Deus pela vida de pastores e de pastoras, de irmãos e de irmãs sem sabedoria alguma. Porque até tem a sabedoria, mas nesses últimos dias estava voltado em adoração a um ser, homem, natural, terreno, e esqueceu de Jesus Cristo. Fez culto em adoração ao homem, fez culto pedindo voto em cima do altar ao homem, e está aí o resultado da tua oração, a derrota. Por quê? Porque não tinha a direção de Deus. Então abre o olho. A partir de hoje, a partir de você que está ouvindo esse vídeo e me assistindo, pense com a inteligência. Pense com a inteligência. E as fake news levantadas, nós cristãos, não somos ninguém para estar colocando fake news em nossas redes sociais. Nós temos que colocar isso aqui, a palavra de Deus. Em vez de estar colocando fake news para querer estimular a derrota de um e a vitória de outro, estamos errados. Estamos errados. Que devemos entregar na mão de Deus e confiar na vitória que Deus dará. Talvez, se não tivesse tanto cristão corrompido nessas eleições, tantos pastores famosos que se diz homem de Deus, se diz autoridade cristã, se diz autoridade religiosa, famosas, sem a direção de Deus, talvez teria acontecido diferente. Mas por a sua desobediência a Deus, por a nossa desobediência a Deus, por nós corrompermos o Evangelho, por nós adorarmos a um ser que
Verdadeiramente, vou falar aqui, estava falando o nome de Deus em vão. Deus agiu e mostrou o que Deus tem para mim e para você. Muitas das vezes iremos sofrer por nossa desobediência em nome de Jesus. Então, irmãos, não deixe que venha amaldiçoar o rei. E nem tão pouco entrar no teu quarto. E não tão pouco entrar no teu quarto. Fechar a porta e falar mentiras. E pedir para que Deus venha fazer aquilo que é da tua vontade e não da vontade do Senhor. Porque quem vai prevalecer é a vontade de Deus. Ah, irmão, mas lá em Salmo 37 fala, se nós ouvirmos a voz do Senhor, o Senhor fará o desejo do nosso coração. Se ouvir. Mas ouviu a voz de Deus? Ou ouviu a voz do homem? Ah, mas lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 28 fala, ouve a voz de Deus e todas as bênçãos virão sobre você. Tá vendo? Ouça os estatutos de Deus e todas as bênçãos virão sobre as nossas vidas. O desejo do teu coração vai ser feito quando você ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que domina, é ela que faz, é ela que fala e é ela que nos liberta em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, mas fica aí essa palavra e fica aí essa alerta, porque as aves dos céus poderia levar a tua voz, e o que tem asa daria notícia à tua palavra. Os anjos estão levando as tuas orações, mas como tem orado? Como tem pedido a Deus? Deixa Deus agir, deixa Deus fazer a vontade dele em nome de Jesus. Meu Deus, amado, meu Pai, perdoa a tua nação, perdoa o teu povo, Senhor. Muitas das vezes, meu Deus amado, meu Pai, não sabemos o que falamos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a tua vontade venha prevalecer, que a tua vontade seja feita, meu Pai, porque a tua vontade é bem melhor do que a nossa, porque o Senhor sabe o que faz e nós não sabemos, meu Pai. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, tantos pastores, pastoras, crentes, irmãos, irmãs, missionárias, presbíteros, obreiros da casa do Senhor, que estava corrompido por esses dias. Mas nesse dia de hoje, Pai, eu peço ao Senhor, aquebrando o coração de cada um, abre os olhos espiritualmente, meu Pai, mostra a tua grandeza, o teu poder, que quem manda é o Senhor, quem ordena é o Senhor, quem coloca lá é o Senhor, e quem tira é o Senhor e não nós. Que seja feito, Senhor, o teu querer e a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus.